Você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse terceiro e último bloco, faremos um bate-papo com relação aos blocos anteriores, no qual tivemos a fala do professor Fábio Faverzani sobre as releituras de Nero e a exposição do Lucas e da Esther sobre algumas mudanças ou continuidades na política externa dos governos brasileiros. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a todos por aceitar esse convite para participar desse episódio. Vamos à primeira pergunta, direcionada ao professor Fábio. Eu gostei muito da sua fala, eu achei ela muito esclarecedora em muitos sentidos. Eu gostei de como você tratou a questão da construção da imagem do Nero, acho que é inclusive nisso que eu gostaria de voltar, sobre a construção da imagem dele ser o fator em questão na comparação com a atual regência do governo. Porque, pelo que você disse, por dados históricos do próprio período da vivência do Nero, ele era considerado um bom governante e, que me chamou muito a atenção também, o fato dele negar ou negligenciar os aspectos de guerra do povo, que era considerado um governador de paz. Então, essas imagens, elas são distintas. Obrigado pela pergunta. A gente tem tratado isso com um conceito que eu acho que vai ser mais fácil para quem é do interior, que é a ideia de retrato. O que é isso? É uma composição. O retrato, ele acaba colocando em cena diferentes elementos e valorando determinados elementos um pouco mais, um pouco menos. Esse é um dado. O outro dado é que esse repertório ele precisa ser reconhecido e valorado por quem tem contato com esse retrato. Então, uma coisa foi boa ou ruim? Depende. Inclusive pode mudar. Uma coisa que às vezes as pessoas acham boa, depois vira ruim. E a mesma coisa pode ser tomada como boa e ruim ao mesmo tempo. Então, algumas características assim, de governantes muito próximos nossos. Por exemplo, se diz que o Lula tem o hábito de beber muito cerveja, cachaça e tal. Alguns tomam isso como uma coisa de ser popular, ele é um cara bacana, ele é uma pessoa como nós. E outros acham que isso aí é uma falta de compostura, que é cachaceiro e tal, acham ruim. O próprio Bolsonaro, atualmente, a coisa que ele pratica, ao olhar de alguns, é uma completa grosseria e uma falta de decoro na condução do seu mandato, para outros também é visto positivamente, né, como um símbolo da sua simplicidade e até da sua honestidade. Porque os políticos, em geral, são sofisticados, têm ideias complicadas, etc. Então, a burrice, para alguns, do Bolsonaro seria um mérito dele, exatamente por ser uma pessoa simples, incapaz de produzir mentiras, mesmo porque não teria capacidade intelectual para isso. Então, algo que dificilmente a gente consideraria elogiável num líder, num estadista, né, que é a escassa inteligência, alguns são capazes de elogiar. Então, isso ajuda a compor certos retratos. E o retrato se faz por aproximações. Por exemplo, se você quer falar que algo que o Bolsonaro faz é ruim, por exemplo, negar a epidemia, negar a possibilidade de vacina, ficar arrumando bode expiatório na China, etc., e quiser sintetizar isso tudo, você coloca no retrato a figura de Nero. E pronto, já está resolvido. Você fala, Bolsonaro é o novo Nero. Todo mundo já entendeu o que você falou. Você não precisa dar detalhes. Então, esse retrato, muitas vezes, ele é composto por um repertório que tem uma capacidade retórica muito grande. Porque todo mundo já sabe o que você está falando. Você não precisa dar detalhes. Olha, isso no passado deu errado. Essa coisa de agir como Nero deu errado. Então, o Nero vai se depurando como a figura do mal. Tudo que ele tinha de bom vai saindo. Por quê? Porque não compõe com o retrato. Não obedece a um determinado decoro, ajuste. Então, tem figuras que são disputadas, e Nero é uma figura que, disputada ao longo do tempo, foi se tornando uma figura quintessencial, assim, toda a reunião do mal que você possa imaginar. Como outros, Calígula, são os imperadores loucos, Hitler. Então, até eu dou como exemplo o Hitler, que ele governou durante muito tempo, e muita gente na Alemanha achava ele o máximo. Depois as pessoas acharam que não, todo mundo tem direito. Mas, até hoje, esse é um grande problema. Tem um filme legal, que é baseado num livro de um alemão, não sei se vocês viram, né, que chama Ele Está de Volta, que seria Hitler voltando, de repente, na Alemanha
atual e os conflitos que isso gera de aceitação, de novo, de cometer o erro de novo, de aceitar Hitler como uma liderança. Então, obviamente que essa história ela é construída com esse caráter também de luta política, de tentar desqualificar certos atores políticos ou elevá-los através de elogio com aproximações. Então, por isso que a gente trabalha com essa ideia de retrato e também com a ideia que o Nero não é só uma figura lá do século I. Como eu disse, Neros são muitos, foram utilizados ao longo de muito tempo, então ele acaba sendo uma figura muito próxima de nós, muito conhecida. Mais do que se comparar, eu sempre brinco, né, com o Venceslau Braz, que foi vice-presidente da República aqui do Brasil, foi presidente da República, só que praticamente ninguém conhece, né? Aqui em Mariana tem uma rua chamada Rua Venceslau Braz, onde funcionava antigamente a zona. Então, coitado do Venceslau Braz aqui é a Rua da Zona. Você vê que tragédia, né? E, de fato, se comparar Venceslau Braz com Bolsonaro, não vai gerar nenhum efeito retórico. Talvez em Mariana vão pensar que ele está na zona, né? Então, também, a recepção, né? O repertório que as pessoas controlam, as noções que as pessoas têm da história, acabam permitindo uma certa legibilidade particular desses símbolos, né? Então, Nero é a ressignificação do símbolo, né? É a recepção mesmo, o entendimento que você está querendo dizer. Às vezes eu posso falar uma coisa querendo elogiar e você entende de outra maneira, porque o seu background, a sua cultura, a sua forma de compreender os fatos está marcado pelo seu lugar. Então, Nero é bom por causa disso, ele foi sendo depurado. Então, dificilmente alguém vai falar você é como Nero e ser mal entendido. Porque todo mundo sabe quem é Nero, todo mundo sabe que ele é mau, então isso tem um poder muito grande. Você pode estar na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, né? O ditador da Coreia do Norte foi associado a Nero, acusado de matar parentes, etc., e negar a realidade. Então, eu vi isso agora, né? Um dissidente saiu da Coreia do Norte e falou que Kim Jong-un é como um Nero. Então, até na Coreia do Norte, o Nero é conhecido, né? Então, isso dá um poder muito grande. Por isso que a gente tem que discutir essas histórias. Ou seja, essa história não é uma história distante dos outros. Se a gente quiser ter uma interlocução mais global e participar desses debates mais gerais, a gente tem que discutir os grandes temas e não se limitar a histórias que são paroquiais no sentido de serem mais locais. São importantes também. Como eu disse, a gente tem que estudar todas as histórias e ver como elas se conectam. Então, as nossas lutas aqui, que são específicas, têm características específicas. Então, para dar um exemplo concreto, no Brasil permite a gente ver, entender certas questões que o alemão não tem nem ideia. Então, porque a nossa vida social aqui é muito diferente, a gente pergunta coisas diferentes, vê coisas diferentes. Então, a gente tem que acrescentar. Não é fazer o debate como se nós fôssemos europeus, americanos ou norte-coreanos. Nós temos nossa característica, nós temos nossas particularidades e temos o que contribuir com um olhar diferente, novo, original, para um debate que é global. Não é abrir mão do nosso local, do nosso lugar, dos nossos conflitos e fingir agora que a gente é alemão, japonês ou sei lá o quê, porque a gente não é. A gente é outra coisa. Então, Nero é uma figura muito interessante, eu acho, para exemplificar isso. Como a gente pode pegar uma figura que tem origem no Império Romano, mas não se limita ao Império Romano, é muito próximo da gente, é muito próximo de outras realidades e mostra uma multiplicidade de possibilidades de olhar que enriquece a nossa forma de ver a história, a nossa forma de ver o nosso presente e o que a gente pode fazer em relação a isso tudo. Ou seja, o que a gente faz quando aparece um novo Nero na nossa frente. A gente sabe que não é bom, mas o que faz com isso? Essa é a resposta que a gente tem que construir. A figura do Nero já virou quase um arquétipo, uma figura mundial que tem essa interpretação. Ele é uma figura que, inclusive, às vezes eu comparo com as figuras trágicas, porque ele tem um poder atemporal, de certa maneira, e é um herói trágico, de alguma medida. Como o próprio Édipo, por exemplo, é uma figura trágica. Então, essa comparação me parece pertinente, de que Nero, ao mesmo tempo que pertence a uma época, é um personagem histórico, ao mesmo tempo ele é uma figura que tem um caráter trágico importante. E tem esse caráter pedagógico, é para isso que servia, em larga medida, a tragédia, para educar as pessoas, saber o que você faz frente a situações humanas que são limítrofes, em que você está naquilo que é uma situação inimaginável, é a tragédia. Não acontece todo dia, não acontece toda hora, mas quando acontece, é necessário que as pessoas tenham uma postura à altura
Eu acho que o evento pandêmico é um evento desses que a gente está vivendo agora, está percebendo isso muito claramente, de ruptura. Não é uma situação normal, não é uma situação usual, e nós, como humanos, temos que, ou a gente se desumaniza, é uma alternativa, e ela está colocada, a gente sabe bem disso, ou a gente se humaniza ao extremo para dar respostas que sejam novas, originais e façam a gente superar essa crise humanitária melhor do que a gente entrou nela, não pior, né? Que eu acho que é um pouco a via que a gente está indo, mas ainda dá tempo, né? Vamos mudar isso. Então, são essas figuras trágicas, eu não diria que são exatamente atemporais, mas são multitemporais, dizem respeito a diversos contextos, foram utilizados em diversos contextos, que podem ajudar a gente a estar à altura do momento que a gente vive, né? Mais importante do que nunca. Concordo. Obrigado, professor Fábio. Uma coisa que eu acho que une as falas do professor Fábio com as da Esther e do Lucas é a questão das queimadas na Amazônia. Esse episódio teve repercussão internacional e, por conseguinte, na política externa. Ele também permite a apropriação de uma dessas imagens do Nero, que é trazida pela tradição desse Nero que incendiou Roma. Então, relacionando uma postura vista como um pouco permissiva por parte do governo em relação às queimadas, permitindo o surgimento dessas figuras caricatas como o Bolsonaro, foram veiculadas em algumas mídias. Então esse era apenas um comentário, e agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Esther e para o Lucas. Esther, na sua fala, você menciona que a partir do Temer se visava uma desideologização da política. Isso tem a ver com um desejo de afastamento de tudo que se relaciona ao que eles consideram de esquerda? Sim, o que a gente tem visto, né, ao longo desses anos de Temer para Bolsonaro é que essa desideologização e esse afastamento da esquerda, do que eles acham que é subversivo, vem de Marx e dos comunistas, porque a Venezuela tem essa imagem super horrível aqui no Brasil, e Cuba tem essa imagem muito horrível aqui no Brasil, e a China tem essa imagem muito horrível aqui no Brasil. Então, esse afastamento que eles têm demonstra isso, né, que não tem um diálogo entre as duas frentes, a esquerda e a direita brasileira. Na verdade, na minha opinião, não existem do jeito que são propostas de verdade, né? Mas não existe um diálogo, é como se fosse um diálogo de surdos. Nenhum ouve o outro e não há uma conversa para pontos de convergência. E esse é o maior erro que a gente tem e que foi o que trouxe o Bolsonaro para a presidência, né? Essa falta de diálogo, essa característica dele de o que ele tá falando tá certo, tudo que ele diz, tudo que ele condena é errado, não tem por que você discutir por isso, porque, obviamente, o Brasil, quando Bolsonaro subiu ao poder, estava destruído, sofrido por conta da esquerda, né? Então, Temer se declarava centrista, como eu apontei, mas com o discurso completamente diferente, e é o que a gente tem que ver quando a gente analisa qualquer coisa, inclusive a política externa. Mais do que o discurso são as ações. Porque eu posso falar que eu sou de centro, posso falar que eu sou de esquerda, posso falar que eu sou de direita, mas as ações que eu escolho, as medidas que eu escolho são as que vão traduzir realmente o que eu pretendo fazer. E a gente vê isso com o Bolsonaro. Ele pode dizer agora, ele mudou um pouco o discurso sobre as vacinações, sobre o Covid, mas as ações dele não acompanham o discurso, nunca acompanharam. Tudo que ele inclusive, nesse discurso dele alterado que a gente está vendo nas últimas semanas, a gente pôde ver essa diferença também com a pressão que foi da liberação do ex-presidente Lula, porque foi após o primeiro comício do Lula que a gente pega uma data decisória onde o discurso do presidente Bolsonaro começa a mudar de viés, até mesmo se preocupando com a eleição de 2022. Talvez a questão da vacinação já tenha começado lá com o Dória. A questão do Lula talvez foi só um empurrão
para que ele de fato começasse a encarar isso de uma forma mais concreta. O Dória foi assim, ele fazia bastante frente ao Bolsonaro no sentido mais assim, de tomar ação. Então, o Dória, na verdade, ele também tá pensando em 2022. Eu faço essa aposta de que o Dória, ele tá pensando também em 2022. E eu não duvidaria que ele também chegasse a um segundo turno ou algo do tipo por conta da proporção que ele tem agora no âmbito nacional na frente que ele tá tomando nesse negócio da vacinação. Inclusive, agora, essa vacina brasileira também, a Butanvac, que foi anunciada, então tirou do presidente o gostinho de poder anunciar uma vacina brasileira, que é a popularidade maior que essa. E é o que a Esther falou. O Bolsonaro, na verdade, ele só age de verdade mesmo quando a popularidade dele cai. Quando sai uma matéria no Ibope, rejeição do presidente subiu X%, ele dá uma amenizada. Às vezes ele até some do cenário político, assim, das notícias. E outros atores assumem, às vezes, de causar o cortina de fumaça, o que muitos falam, que é o que acontece. E principalmente também quando algum filho dele tá sendo investigado e a polícia tá chegando muito perto, começa a sair coisas muito comprometedoras, ele lança uma cortina de fumaça, ou alguém do governo lança uma cortina de fumaça, então tem tudo isso. E o Lula, eu também acho que não tem nem como esconder. Para todo Lula aparecer de novo, dar um discurso daquele. Nosso descendente da vacinação, há quem diga que é o Lula que tá indo atrás, que ele tá tomando decisões assim mesmo não sendo presidente. Que ele tá houve tendo... até uma live do ex-presidente Lula. Tem uma live dele onde ele contata até mesmo o próprio Biden para utilizar e fazer uma campanha de vacinação mundial. Então, é sair mesmo do território brasileiro e tentar expandir e mostrar que ele ainda tem algum tipo de poder. Exatamente. Ele foi um líder extremamente carismático. Ele levava a política interna brasileira debaixo do braço, igual o professor nosso fala. Ele levava para o mundo, ele apresentava, né, isso para o mundo. Então, o Obama, ele era presidente na época, o Biden era vice. Então, quer interlocução melhor que essa? O Obama falou que ele era o cara. Então, quer interlocução melhor que essa? Algo que o governo nunca conseguiu fazer, que o Ernesto nunca conseguiu fazer, que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Não teve um canal de interlocução entre os dois. Entre o FHC não conseguiu. Então, o FHC também foi meio que subserviente, não propriamente dito, mas foi subserviente aos Estados Unidos também. No governo FHC, as relações elas também eram bilaterais, ela não era multilateral. Sim, inclusive leva a uma outra pergunta que eu ia fazer para você, na verdade um assunto que você falou, Lucas, que era sobre plano do governo Bolsonaro, o que a gente chama de plano de governo, que foi baseado e estruturado em cima de uma ideia de um governo Trump, e que ao Trump sair desse lugar de governo governamental, essa estrutura ela simplesmente foi por água abaixo e não tem um plano B para restituir isso. E aí depois, acho que foi você também que comentou sobre a vacinação, que o Biden tem um plano de vacinação e que ele se dispôs a ajudar o Brasil, mas que ele daria prioridade para o México e para o Canadá, para restituir as relações entre esses países. Que é uma coisa que a gente consegue então ver o paralelo do que era o governo Bolsonaro aqui, que em vez de dar atenção às relações econômicas com os países vizinhos, com o Mercosul, por exemplo, a prioridade acabou sendo as ligações com Israel e Estados Unidos. Sim, é aquela coisa, né? Desde quando Bolsonaro foi eleito, que ele indicou o Guedes. O Guedes sempre quis que o Brasil ocupasse a cadeira dos países ricos. Totalmente diferente da época do Lula, que o Brasil era o líder dos países emergentes. Que o Brasil tinha a voz dos países emergentes. O Brasil não cabe na OCDE. O Brasil não tem ainda o que precisa chegar no nível da OCDE. O sistema tributário brasileiro é uma das coisas que está barrando a entrada na OCDE. A anticorrupção, que o Bolsonaro chegou e falou, não tem corrupção no meu governo, acabou a corrupção no meu governo. Mas foi justamente isso que está barrando a entrada do Brasil na OCDE. É meio que um Don Quixote, ele criava umas coisas para lutar, só que a realidade está aí batendo na porta, né? A realidade está mostrando que as relações não deram certo, as relações dos Estados Unidos foi só com o Trump, então o Trump saiu, acabou, não tem mais Itamaraty, não serve mais. Para que serve Itamaraty agora? Inclusive é o presidente do Senado que está
pressionando o Ernesto, e ele que tá tomando a frente em falar com os países para exportar a vacina. E eu não duvido muito não que até o finalzinho de março, acho que até o mês que vem o Ernesto ele não vai estar mais do Itamaraty. Eu arrisco a dizer assim que vamos começar as apostas que logo cai. Não, e venhamos que, retomando ali que você falou do governo Trump, mesmo no governo Trump, a relação internacional, por mais que ela fosse boa, amigável, ainda era uma relação de vassalagem. Ainda era uma questão do Brasil baixando a cabeça para a opinião americana. Inclusive, o próprio Estados Unidos ele não deu o suporte que ele tinha prometido para o Brasil. Tanto que, pulando já para a economia, né, até favorecimento de algumas exportações e tudo mais, que, por exemplo, a soja, que era comprada do Brasil, foi comprada da China. Eu me questiono sobre até onde foi válido, se era recíproco, né? Até onde foi válido essa entrega aos Estados Unidos. Aproveitar que eu queria dialogar com a Esther, com o Lucas, uma coisa que eu não sei se eles tratam no artigo, não li, vou ler agora, não conhecia o trabalho deles, estou muito interessado, mas me chama muita atenção que essa política do Bolsonaro, e não é dele, né, só, é do governo, com o seu ministro, etc., a chamada ala ideológica do governo que produz isso, né? Então aquela coisa de trocar ministro da Saúde, a gente já viu que não muda muita coisa. Minha primeira pergunta, vocês acham que trocar o ministro das Relações Exteriores vai mudar alguma coisa? Se é uma questão pessoal ou é um grupo de interesse, é uma coisa mais profunda que está construindo isso? E minha preocupação é pensando no cenário mais geral da América Latina, porque isso não tem nada de novo. Quando a gente compara, não sei se conhecem o governo do presidente Carlos Menem na Argentina, né? Ele dizia literalmente que queria ter relações carnais com os Estados Unidos. Ou seja, ele queria ser a noiva, a Argentina queria ser a noiva, né, no sentido mais carnal mesmo disso, dos Estados Unidos. Eles queriam entrar para a OTAN. Daí, na época, o comandante da OTAN, o espanhol, né, o Javier Solana, ele falou que o Menem devia ter tido muita dificuldade na escola, porque ele não conhece onde a Argentina está no mapa, né? Ou seja, para a Argentina entrar na Organização do Tratado Atlântico Norte, tinha um problema geográfico assim, muito grave, foi irônico. Na época chamou muita atenção. E depois, quando teve a Guerra do Golfo, o Menem mandou 4 fragatas, foi uma coisa patética, assim, no exército Brancaleone, né? Para ir para a Guerra do Golfo, né? Aqueles super equipamentos, né, da OTAN ali, porta-avião, mega equipamento militar, e a Argentina mandou 4 barquinhos para política de entrada na OTAN. Agora lembra muito esse negócio do SDR. Não tem pé nem cabeça, não é para hoje. Se for, é um processo muito longo, ajustar a certos protocolos, anticorrupção, ambiental, aí a cláusula democrática, que o Brasil tem muita dificuldade, econômica, parlamento, a ausência de negras e negros, a ausência de indígenas, a ausência de mulheres, a ausência de tudo nesse parlamento, né, que é a cara do Brasil que deu errado, assim. Ou seja, quando você pega as cláusulas de ingresso para o CDE, o Brasil tem que achar uma que ele cumpre, na verdade, né? Não é qual que ele descumpre. E isso não é novo, então. E tem a ver, eu acho, muito com se voltar para uma política interna, de arrumar um bode expiatório, ou seja, o Brasil não dá certo, por quê? Porque ele tinha uma política externa errada. E daí você adota uma nova política externa errada, mas que não dá tempo de dar errado no tempo de um mandato. Ela deixa de ser uma política de Estado para ser uma política de governo, para criar marola, criar a China é o demônio. Todo esse negócio que pode gerar uma certa unidade em torno do governo, porque eles têm um inimigo comum externo. Os Estados Unidos é um aliado, a resposta dele vai demorar, não vai ser para hoje. Então, se não tiver resposta, tá tudo bem. E você cria essa ideia que está indo para o caminho certo e pronto. Só lembrando que a Argentina também, quando o governo Menem foi longo, né? Ele governou de 91 até 99, o país quebrou, eles precisaram da ajuda do FMI e tiveram as regras mais duras do mundo. Então, a mesma coisa aconteceu também na Argentina, nessa ideia do retorno, né? A fidelidade total de um lado e retorno zero do outro lado. Porque os Estados Unidos tem uma política externa que não depende do governo. Ou seja, vários deles da política externa, por exemplo, Obama não fechou Guantánamo. Talvez ele quisesse, mas não estava na mão dele fechar Guantánamo, que é uma excrescência do ponto de vista de direitos humanos. A tal da guerra contra as drogas, que é um genocídio de classe e tal, está aí e continua aí, né? Ou seja, não muda, entra governo, sai governo, interferência na Colômbia. O processo de dolarização de algumas economias, como a do Equador, que se dolarizou a partir de 2000, economia do Panamá,
é dolarizada, El Salvador é dolarizada. Isso tudo não reverteu em um tratamento especial para esses países, né? Nem a Colômbia, com a guerra das drogas, tem tratamento especial, só tem uma mortandade impressionante. O México também, com a adoção disso, não ganhou nada. A Argentina não ganhou nada, num passado mais distante. Então, será que tem mesmo essa ideia de que essa política é certa ou é uma coisa mais assim de política interna do que de política externa, né? Vamos fazer uma política externa para a política interna, né? A gente não tem papel nenhum mesmo, nada vai dar certo. O Brasil não tem nenhum papel mais relevante a cumprir, então vamos fazer marola, fazer uma bagunça danada aqui para agradar o público interno. Porque isso foi claro que aconteceu com o governo do Carlos Menem, né? Em oposição ao governo Alfonsin, que tinha um alinhamento mais sul, alinhamento inclusive com o Sarney, que era presidente na época. O presidente da Costa Rica, na época, ganhou o Prêmio Nobel da Paz para esse alinhamento na América Latina, e depois vem o Menem em oposição a isso. Então já é uma história conhecida aqui no continente, não é uma história nova, né? O Menem, você vê muita coisa, a gente acompanhou esse procedimento do Menem, vê o Bolsonaro quase como uma repetição piorada, que agora tem o Olavo de Carvalho. O Menem não tinha o Olavo de Carvalho. Então a gente se torna ainda mais fragilizado internacionalmente quando, eu imagino que os outros embaixadores pensam quando falam assim, nossa política interna é ditada pela filosofia, entre aspas, do Olavo de Carvalho. Deve ser difícil controlar um riso. Então a gente tem esse elemento aí um pouco mais grotesco quando a gente compara realmente com o Carlos Menem, que já era ruim o bastante. Daí eu queria saber de vocês o quanto tem de política externa e o quanto tem de política interna no governo Bolsonaro. Então, primeiro, historicamente, né, o Brasil é um dos países que compõe o quintal dos Estados Unidos, né? E aí foi isso que o presidente Lula tentou mudar. Ele estava conseguindo, estava sendo bem sucedido, entrou pro BRICS, estava tendo umas relações muito boas com a África do Sul, a Índia, a China, principalmente com a China. Obviamente, o meu objeto de estudo, na verdade, não é nem política externa brasileira, é a China. Então, o que eu vejo na China é que ela tem muita paciência, então ela não vai se abalar em nada pelo que está acontecendo aqui no Brasil, ela só vai ter a paciência de esperar o que seja lá o que está acontecendo acabar, porque os planos dela são de muito longo prazo, né? E é o que difere daqui do Brasil, por exemplo. Enquanto eles têm planos para 2050, 2060, como eles têm agora com a descarbonização da China, a gente não tem um plano que dura nem 4 anos, né? Esse é o nosso problema. O problema da política externa que eu vi depois de Dilma, obviamente, porque é a que eu consigo lembrar com propriedade, porque, né, já era adulta até então, é que tem pouquíssima preocupação, na verdade, com a política externa. É muito difícil. Eu acho que o que eu falei sobre o Itamaraty ser insular, a própria população média não tem acesso aos temas de política externa, é que isso reflete muito nos nossos líderes, né? Então, eles chegam lá sem perspectiva, é o que eu vejo. Que eles não têm perspectiva, a própria Dilma não tinha perspectiva nenhuma, Temer muito menos, tanto que ele voltou para essa relação bilateral com os Estados Unidos, ignorando tudo o que tinha sido feito até então pelo Lula. E respondendo a pergunta se é uma política externa ou se é uma política interna, a política externa é a política interna projetada, né? Então o que a gente vê de política externa é tudo que a gente vê aqui dentro mesmo. É só que a gente projeta para os outros países os nossos interesses nacionais. E como nossos interesses nacionais atualmente estão girando em torno aí da confusão que a família Bolsonaro faz e dos seguidores do secto do Bolsonaro, né? Eu duvido muito que vai mudar até o governo acabar. O Abilmar, ele é muito positivo, assim, ele acredita que se o Ernesto sair, vai mudar alguma coisa, mas eu particularmente não acredito. Eu tenho uma visão mais negativa da realidade, justamente por tudo que a gente já viu com esse governo. A saída do Ernesto não vai fazer nem cócegas, vai ser a mesma coisa. O próximo que entrar provavelmente não vai ter tempo de fazer alguma coisa. Esse é o ponto. As eleições estão aí. O Bolsonaro já está preocupado com
as eleições, o surgimento do Lula e a anulação do inquérito dele até um próximo julgamento. Então ele tá aí, pode ser elegível novamente. Então a preocupação do Bolsonaro agora não é mais Estados Unidos, Israel ou qualquer coisa parecida. Ele não liga mais, ele não quer saber mais, é o que eu vejo. A preocupação dele agora é fazer com que a população nacional entenda que ele é um bom presidente. E como a gente sabe, como todo mundo já deve ter ouvido falar isso em alguma vez na vida, que a população brasileira tem memória curta, se daqui pra frente ele fizer a pose de bom moço, ser super simpático, e a cada crítica que o Lula faz ao governo dele, ele dá uma resposta positiva pra isso, porque é o que ele tá fazendo. O governo Lula diz que ele não tem plano de vacina. O que ele desenvolve? Um plano de vacina. O governo Lula diz que não tem auxílio emergencial. O que ele faz? Tenta passar um auxílio emergencial. É isso que está acontecendo. Então, ao final do governo dele, quando começar a corrida presidencial, as pessoas vão lembrar disso. Tanto que quando ele liberou o auxílio emergencial de R$600 no ano passado, aumentou a popularidade dele. As pessoas já estavam vendo ele como um bom presidente, porque ele fez o que ele deveria ter feito. E esqueceram todo o resto. Então é o que eu vejo. E o bom brasileiro que tem o hábito de não gostar de política não vai conseguir atribuir as devidas causas o porquê que é que teve essa mudança repentina na atitude dele e no discurso dele, né? É que as pessoas não entendem que a nossa vida é política. Tudo que a gente faz é político, o nosso discurso é político. Tudo que a gente faz, o que a gente compra no mercado envolve política. E as pessoas não entendem. Elas acreditam que ser político é ser mentiroso ou coisa parecida. É você gostar do Marx ou você ser neoliberal. Não é só isso da nossa vida. E é esse o problema que eu vejo dos brasileiros no geral, que a gente não é politizado. E isso é muito interessante para os políticos no geral também, a gente não ser politizado. Eu moro em favela, então o que eu mais vejo aqui é pessoal que não é politizado e que não tem o menor interesse de se politizar porque não faz diferença. Eles estão muito mais preocupados em conseguir pagar o aluguel e colocar uma carne na mesa do que saber o que vai acontecer amanhã se o presidente for impeachmentado. Para eles não faz diferença. Então, é a grande dificuldade que eu tenho. E é uma coisa que o Lula conseguia fazer. Ele conseguia criar discursos que atraíam a população. E é o que o Bolsonaro consegue fazer também. Dilma e Temer não conseguiam fazer isso. O Bolsonaro ele consegue por ter um discurso muito reativo, por ser um discurso que a gente considera que viola vários direitos humanos por aí, mas que atrai uma população que estava ali no lugarzinho dela e que não podia falar o que pensava. E essa população, ela conseguiu tudo que ela queria. Ela consegue falar o que ela quer agora, porque o Bolsonaro tá falando. Se o Bolsonaro tá falando que é o presidente do país, porque o João, que mora em Itaquaquecetuba, onde eu moro, não vai falar, entendeu? A política externa brasileira, ela é, como toda a política externa dos países, reflete os interesses nacionais, só que o que acontece com o Brasil é que os interesses nacionais são definidos por um núcleo muito pequeno, muito particular, que é o chefe de Estado. Não tem uma ação das pessoas. As pessoas não sabem o que é uma política externa, a maioria das pessoas. Aproveitando o gancho da Esther e os ganchos que o professor também deu, o problema do Brasil, assim, a longo prazo, que acho que o próprio professor ainda falou isso também, é que falta política de Estado. O Brasil não tem política externa de Estado. Acho que o Brasil, na verdade, não tem política de Estado. Porque cada um que entra, ele entra e faz tudo que o anterior fez. E segue nisso, que é o que falam do Brasil ser o país do futuro, né? Porque realmente as coisas são jogadas pro futuro. Vai todo mundo, todos vão entrando, vão mudando as coisas, vai jogando tudo pro futuro. E nunca vai chegar esse futuro. Porque Lucas, você só podia explicar o que é essa política de Estado? Porque quem tá ouvindo, de repente, pode não saber o que é. Ah, tá. Seria uma política a longo prazo. Seria o presidente mesmo, ou o chanceler, ter uma noção de que se ele, sei lá, taxar o aço brasileiro está sendo taxado nos Estados Unidos, isso a longo prazo, quer dizer, não precisa nem ser a longo prazo, né? Mas num certo prazo, isso vai encarecer produtos aqui. Que a Esther falou, olha como que a política externa afeta a vida das pessoas mesmo e elas nem sabem.
Como quem ia imaginar? Concretos, né? Nos Estados Unidos, a guerra contra o terrorismo começou com o Bush lá, continua até hoje. Entra governo, sai governo, é guerra contra o terrorismo. Sim. O presidente imagina, eu vou acabar com esse negócio que eu acho que é bobeira. A guerra contra as drogas também, a guerra contra as drogas vem aí tem mais de 50 anos e entra governo democrata, republicano, para cima e para baixo, não muda e nada. Continua, né? Ou seja, seria definir o que é relevante para o Estado, independente do momento que o governo assume no longo prazo. Daí a especialidade da externa, eu acho que é quase só o que tem na China, que é um tipo de governo completamente diferente, que é um governo democrático, mas que a instância foi definida pelo PCU, pelo partido, né? E isso é cumprido, o governante tem que seguir aquela linha sem poder virar o manche. Aqui no Brasil, qualquer um que pega dá umas piruetas, né? Todo governo, infelizmente a gente tem isso, né? Ainda mais com essa alternância. O Esther falou que a gente também eu também não acredito muito nessa coisa de esquerda-direita totalmente definida no Brasil. Mas todo mundo que entra, eles entram e realmente as políticas sempre é desfeita igual. Tudo que a gente falou, eu e a Esther. A gente vê como que a ótica da política externa mudou. Alinhou com os países do Sul, aí depois esqueceu o Sul. Aí agora, por exemplo, entrou o Guedes, quando ele assumiu, ele falou que o Mercosul não seria uma prioridade do governo. Tanto que ninguém lembra mais que existe o Mercosul praticamente nesse governo. Ninguém lembra. A última vez que lembraram do Mercosul foi por conta do acordo com a União Europeia. E depois nunca mais se falou de Mercosul. BRICS, então? O que é BRICS? Ninguém ouviu falar mais de BRICS também nesse governo. A política externa, realmente, recentemente, totalmente alinhada com os interesses de Cone Norte mesmo. As pessoas não notam, por exemplo, essa troca dos Estados Unidos e da China, deles comprarem a soja, o que afeta no Brasil. Entendeu? O agronegócio no Brasil chorou lágrimas de sangue. Quem vai concorrer com os Estados Unidos? Então, eu fiz a minha iniciação científica e a minha monografia foi sobre o BRICS. Então, assim, amo falar sobre, porque o Brasil esqueceu o BRICS no churrasco, mas China ama BRICS. O banco dos BRICS tá aí rodando dinheiro, tá investindo super na iniciativa Belt and Road que a China tem, que tá aí ligando o mundo inteiro com infraestrutura. Inclusive tem uma pesquisadora da UNB maravilhosa, a Laura Urrejola, que ela estuda justamente a inserção da China no que ela chama de espaços vazios, porque é o que a China tem feito durante essa última década aí, que é pegar lugares que não tem nada e fazer alguma coisa. Então ela tem fazendas gigantes de energia eólica, tem fazendas gigantes de energia solar, tem lugares imensos de infraestrutura para bitcoins. É gigante. Tudo que a China faz é gigante. E nas palavras da Laura, inclusive, o que a China faz é, ela pega um modelo, coloca num lugar. Se der certo, ela replica para todos os outros lugares que ela tá interessada. E é o que ela tá fazendo, entendeu? Dá pra falar disso o dia inteiro, mas assim, o Brasil esqueceu o BRICS. Mas a China, ela tá com o BRICS, e inclusive o interesse dos Estados Unidos em barrar o BRICS é porque ele lançou o Banco dos BRICS, que era meio que um concorrente bem distante do Banco Mundial, porque o Banco Mundial ele tem muita dificuldade em financiar os países emergentes porque eles não têm crédito, né? Então a proposta da China é justamente financiar os países emergentes para fazer com que eles se desenvolvam. Então esses projetos de infraestrutura são todos financiados pelo Banco Asiático, o AIIB, e pelo Banco dos BRICS. E tem também uma alternativa que eles também criaram, que é uma alternativa ao FMI, né? Que é... Meu Deus, eu não lembro agora o nome em português. O sistema é igual ao do FMI. E então, se o país ele se endivida, ele consegue pegar um dinheiro emprestado. Porque também, países emergentes, eles têm cotas muito pequenas. Então, o dinheiro que eles conseguem pegar no FMI também é muito, muito, muito pouco. Fora que o Fábio mencionou, depois que você pega o dinheiro, você tem que seguir uma lista gigante de reformas para não acontecer de novo, que foi o que aconteceu quando teve as crises monetárias aqui no Brasil e na Rússia na década de 90. Então, assim, o Brasil tem esse problema de política externa, de ser uma política externa inconsistente, mas os outros países, eles mantêm. A Índia, a Rússia, a própria África do Sul, elas continuam rodando o BRICS. Tem estudos super recentes sobre os BRICS. O
BRICS está aí fazendo maravilhas nos países asiáticos e africanos, então só o Brasil que está perdendo mesmo a oportunidade. Provavelmente vai voltar no próximo. E ainda complementando o que a Esther falou, dos países do BRICS, praticamente só o Brasil não tem uma vacina. Quer dizer, agora anunciaram, mas o Brasil não tinha uma vacina. Com essa proximidade do BRICS, qual seria a facilidade de conseguir vacina? Seria infinitamente maior, entendeu? Por conta da proximidade do BRICS. Tanto vacina da Rússia, quanto vacina da China. E os insumos ou a vacina da Índia, entendeu? O Brasil perdeu muito em abrir mão disso, né? Em esquecer, igual a Esther falando, esquecer no churrasco, né? O Brasil perdeu muito nisso, sabe? A Esther falou, eu não acredito tanto que com a saída do Ernesto Araújo vá mudar realmente tudo, né? Infelizmente, não vai, né? Que ainda estamos sob o governo Bolsonaro, então não creio que não vai mudar mesmo muita coisa. Mas talvez, no contexto da pandemia, pode ser que as coisas desemperrem. Pode ser que siga um pouco melhor, a gente consiga trazer insumos, fazer vacinas e as relações também sejam um pouco mais tranquilas, né, com os países, tanto com a China quanto com a Índia e até com os Estados Unidos também, né. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário, sugestões, reclamações, elogio? Adorei, viu? Sem nenhum... Cara, muito bom. Gostei mesmo. Esse horizonte de vocês é muito legal, de percepção, né, da realidade e interpretação, conceitos transdisciplinares, bem legal. Gostei. Obrigado, Nath, por colocar em contato com eles. Se eu já conhecia, então não vale nada. Não conhecer Esther, Lucas e Aleph, foi legal. Assim, Aleph é todo descoladinho, né, da comunicação mesmo. Eu chego lá. Só para finalizar, eu vou deixar aqui um gostinho do que é o trabalho, tanto do professor Fábio quanto da Esther e do Lucas. O artigo do professor Fábio, na revista da História da Historiografia, é maravilhoso, vale a leitura de cada página, de cada frase. Ele faz umas correlações do Nero com Machado de Assis, com alguns pontos do Dom Casmurro, até mesmo com a dança da manivela. Não vou dar mais spoiler, quem quiser, baixa o artigo do professor Paley, que é maravilhoso. O trabalho da Esther, do Lucas e da Thalita, que eles fizeram em coautoria. Tem vários outros aspectos que eles também, por conta do tempo, eles não exploraram aqui, como, por exemplo, essa mudança em relação à política externa do Bolsonaro defender valores da família, evitar discussões que envolvem reprodução, ou seja, que poderia desembocar em aborto, uma coisa bem mais conservadora em relação aos outros governos que trouxeram o quê? A aproximação com outros países com o mesmo ideário, como os países muçulmanos. Como eu disse, não vou dar mais spoiler, baixem o trabalho deles para ler também, que vale muito a pena. A gente aprende muito sobre política externa com o trabalho deles. E no mais, gente, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de todos vocês em estar aqui conversando um pouco com a gente hoje. Muito obrigada em meu nome, do Aleph, e em nome do todo o grupo do Pudim. Obrigada, gente. Obrigado, Nath. Obrigado, prazer, professor Fábio. Obrigada, gente. Alegria, Prazer. Boa noite, pessoal. Boa tarde gente. ou bom dia, né? Gente, bom muito dia, boa obrigado. tarde, boa noite. Este foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Nath Belmaia e Cássio Amador. Músicas utilizadas: Ukulele and Piano, de Maxco Music, It's Playtime, de Miu, All Night Long Instrumental, de Sapaju. Todas podem ser obtidas em free-stock-music.com. Para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Este e os outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!